na solução. Reveja meu caso com atenção. A esperança que é forte mora no meu coração. Bem-vindos, alunos do curso MAP 2212, Laboratório de Computação e Simulação. Meu nome é Júlio Michael Stern, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Os objetivos desta aula são: 1. Introduzir noções gerais de modelagem estatística. 2. Comparar as abordagens frequentistas e bayesiana e discutir a ideia de distribuição de probabilidade a posteriori. 3. Discutir as noções de probabilidade a priori e distribuição de referência, introduzindo também as noções de função surpresa e função verdade de um modelo. 4. Definir o e-valor, ou valor epistêmico de uma hipótese estatística. 5. Definir o sexto exercício-programa. 6. Discutir brevemente noções de invariância e propriedades assintóticas em modelagem estatística. 7. Comentários finais. As referências essenciais para esta aula são o artigo de Pereira e Stern de 1999 e o artigo de Borges e Stern de 2007, como indicado na nota de rodapé. Um modelo padrão da estatística frequentista, também denominada estatística clássica, contém os seguintes elementos: X, um vetor de variáveis aleatórias de amostras ou observações. Por exemplo, poderíamos ter X, um vetor contendo o peso e a altura de pessoas numa população. X cursivo, o espaço amostral, especificando os valores possíveis do vetor X. Por exemplo, poderíamos ter, nesse caso, o espaço amostral sendo R2, ou seja, considerar que peso e altura são números reais. A distribuição amostral, P de x dado θ, especifica a forma funcional da distribuição de probabilidades de x dado θ. Por exemplo, poderíamos considerar que peso e altura têm uma distribuição normal bivariada. θ, o parâmetro, é considerado como uma variável latente, a palavra latente quer dizer não observada, indexando as possíveis formas funcionais dessa distribuição. Por exemplo, nesse caso, θ é um vetor contendo dois elementos. Primeiro, um vetor de médias, μ. Segundo, uma matriz de covariância, sigma. θ maiúsculo, o espaço amostral, especifica os possíveis valores de θ. Nesse exemplo, μ é um vetor em R2 e sigma é uma matriz real, bidimensional e positiva definida. Em estatística clássica, x é um vetor de variáveis aleatórias. No entanto, θ é um vetor determinístico, contendo uma variável desconhecida, mas que tem um valor fixo. Portanto, a linguagem de teoria de probabilidades é admissível no espaço amostral, mas estritamente proibida no espaço paramétrico. Finalmente, a função de verossimilhança, L de θ dado x, tem exatamente a mesma forma funcional da distribuição amostral, P de x dado θ, que todavia é considerada como uma função de θ, estando o valor de x fixo. Em um modelo estatístico bayesiano, também o parâmetro
θ é considerado uma variável aleatória, uma variável latente, não observada, mais uma variável aleatória. Assim, a mesma linguagem, o mesmo formalismo, a saber, teoria de probabilidade, é usado para expressar nossa credibilidade ou incredibilidade, nossa certeza ou incerteza, tanto no espaço amostral quanto no espaço paramétrico. Dessa forma, uma distribuição conjunta de probabilidades, P de x e θ, deve sumarizar toda a informação disponível no modelo estatístico bayesiano. Seguindo as regras do cálculo de probabilidades, esta distribuição conjunta, P de x e θ, pode ser fatorada ou como a função de verossimilhança do parâmetro, dada uma observação, vezes a distribuição a priori de θ, ou como a distribuição a posteriori do parâmetro, dada uma observação, vezes a distribuição marginal de uma observação. O livro de De Groot e Chervish, de 2018, é uma ótima referência para recordar esses conceitos. O modelo estatístico bayesiano contém ainda os seguintes elementos. A distribuição a priori P0 de θ representa a informação inicial disponível no modelo a respeito do parâmetro. A distribuição preditiva de x, P de x, representa uma mistura ou superposição de processos estocásticos, todos eles com a mesma forma funcional da distribuição amostral, de acordo com uma distribuição a priori de pesos ou distribuição de mistura P0 de θ. A distribuição a posteriori de θ, P1 de θ, que é proporcional a L de θ dado x, a função de verossimilhança de θ dado x, vezes P0 de θ, a distribuição a priori de θ, segue da fatoração da distribuição conjunta P de x e θ vista na transparência anterior e representa a informação disponível sobre o parâmetro após a observação de um único evento x. Para poder substituir o símbolo de proporcional a na última fórmula pelo sinal de igualdade, é necessário normalizar o potencial que aparece do lado direito pela constante de normalização apropriada, C1 de x. A expressão para a distribuição a posteriori P1 de θ, visto na transparência anterior, é conhecida como regra de Bayes. A regra de Bayes é o mecanismo básico de aprendizado da estatística bayesiana. Conforme experiência que já temos de aulas anteriores, computar as constantes de normalização pode ser trabalhoso e é frequentemente desnecessário. Assim, sempre que possível, trabalharemos com potenciais não normalizados. A regra de Bayes é um mecanismo de aprendizado recursivo, onde a distribuição a posteriori de um passo de aprendizado se torna a distribuição a priori do passo de aprendizado seguinte. Assumindo termos N observações independente e identicamente distribuídas, a densidade a posteriori após N observações pode ser expressa como na última equação deste slide. Nesse caso, a matriz X contém colunas x1 até xn que acumulam vetores de observação individuais. Se possível, é muito conveniente o uso de uma distribuição a priori dita conjugada, isso é, uma distribuição de mistura
cuja forma funcional seja invariante pela operação de Bayes no modelo estatístico em tela. Por exemplo, a distribuição gama é uma distribuição conjugada para a distribuição de Poisson, ou seja, se no modelo estatístico, cuja distribuição amostral é a distribuição de Poisson, utilizarmos uma distribuição a priori gama, a distribuição a posteriori será novamente uma distribuição gama. Da mesma forma, a distribuição Wishart é conjugada para a distribuição normal, a distribuição de Dirichlet é conjugada para a distribuição multivariada, etc. Muitos outros casos há. Devemos ainda apresentar alguma racionalidade para escolher o parâmetro da distribuição a priori. Uma distribuição a priori é dita informativa se codifica informação previamente disponível para o parâmetro de um modelo estatístico. Por exemplo, se tivermos um ensaio clínico conduzido em 2 estágios, o primeiro estágio consistindo de M observações e um segundo estágio com N informações ou observações adicionais, podemos utilizar a distribuição a posteriori do primeiro estágio como distribuição a priori para o segundo estágio. Uma distribuição a priori não informativa, também denominada uma densidade de referência, representa termos muito pouca informação ou nenhuma informação a respeito do parâmetro θ do modelo. Vários critérios e argumentos podem ser utilizados para derivar, justificar ou escolher uma forma específica de priori não informativa. Por exemplo, podemos utilizar argumentos de simetria, que frequentemente implicam em escolher a densidade homogênea, que atribui probabilidade uniforme a todos os pontos do espaço paramétrico. Podemos ainda utilizar argumentos de forma limite, como, por exemplo, escolher a forma limite da função de verossimilhança quando o número de observações n tende a 0. Outro critério ainda é minimizar o conteúdo informacional da densidade a priori, utilizando, para tanto, alguma medida de conteúdo informacional, como, por exemplo, a medida de entropia, que já examinamos em aulas anteriores. Finalmente, Harold Jeffreys sugere um critério para escolher uma distribuição a priori não informativa que garante a invariância do processo de inferência a reparametrizações do sistema. Para leituras adicionais, recomendamos os livros de Harold Jeffreys, de 1961, o livro de Zellner, de 1971, e o livro de Box-Tial, de 1973. Retornaremos ainda a esse assunto em transparências posteriores. Nesta transparência, introduzimos os conceitos de função surpresa e função verdade. A função surpresa S de θ é o quociente entre a densidade a posteriori, Pn de θ, e a densidade de referência R de θ. Recordando, a densidade de referência, R de θ, é a densidade que representa pouca ou nenhuma informação a respeito do parâmetro θ. O conjunto de corte T de V é a região do espaço paramétrico onde a função surpresa não excede o nível V. Seu complementar, T barra de V, é denominado conjunto de mais alta surpresa. A função verdade, W de V, é a massa de probabilidade no conjunto de corte T de V. Isso é a integral na região T de V da densidade a posteriori Pn de θ dθ.
No caso particular em que a densidade de referência é a densidade uniforme, a função surpresa nada mais é do que a própria densidade a posteriori Pn de θ. E um conjunto de mais alta surpresa é denominado conjunto de mais alta densidade a posteriori. Esta transparência traz algumas ilustrações de densidades de probabilidade, níveis de corte e correspondentes regiões de corte. Abaixo à direita, temos algumas ilustrações da densidade Dirichlet trivariada para diversos valores do parâmetro. Cores mais claras e mais escuras indicam valores menores e maiores da densidade de probabilidade Dirichlet para o respectivo valor do parâmetro. Uma hipótese estatística H afirma que o parâmetro do modelo se encontra em um subconjunto do espaço paramétrico, o conjunto nulo, definido por restrições de desigualdade e igualdade, g de θ menor ou igual a zero e h de θ igual a zero. Tanto g quanto h podem ser vetores de funções, isso é, podemos ter várias restrições de desigualdade e várias restrições de igualdade. É prática comum em estatística utilizar a letra H e a palavra hipótese para designar tanto a afirmação da hipótese propriamente dita, quanto o conjunto nulo. Assim faremos daqui por diante. Uma hipótese é dita precisa se a dimensão de H for estritamente menor do que a dimensão de θ. Isso é, se tivermos pelo menos uma restrição de igualdade. Uma hipótese pontual é uma hipótese em que o conjunto nulo contém um único elemento, θ0. Uma hipótese pontual é um caso extremo de hipótese precisa, pois nesse caso a dimensão de H é zero. Considere um modelo estatístico padrão, com densidade de referência R de θ, densidade a priori P0 de θ, função surpresa S de θ e densidade a posteriori Pn de θ, aprendida de N observações nas colunas de uma matriz X. O E-valor EV de H dado X, também conhecido como o valor epistêmico da hipótese H dadas as observações X, ou ainda o valor de evidência suportando H dada as observações X, é definido como a função verdade calculada no argumento S', onde S' é o supremo para θ em H da função surpresa S de θ. Quando o supremo é atingido, S' nada mais é do que o máximo valor da função surpresa alcançado dentro da hipótese. O E-valor complementar EV barra de H dado X é 1 menos o E-valor de H dado X, que é interpretado como o valor de evidência contra a hipótese dado pelas observações X. EV barra de H dado X é a massa de probabilidade na região do espaço paramétrico onde a surpresa é ainda maior do que em S'. Esta transparência mostra o modelo trinomial Dirichlet que estudamos no vídeo 5, incluindo ainda a hipótese de equilíbrio de Hardy-Weinberg. O espaço paramétrico desse modelo é o simplex, onde o parâmetro θ é o vetor θ1, θ2, θ3 maior ou igual a zero,
que tem a soma de suas componentes igual a 1, sendo, portanto, uma região bidimensional. A hipótese de Hardt-Weinberg, H, estabelece que θ3 é igual a 1 menos raiz de θ1 ao quadrado. H é uma linha unidimensional dentro do simplex, tendo, portanto, dimensão 1. Como a dimensão da hipótese é estritamente menor do que a dimensão do espaço paramétrico, H é uma hipótese precisa. Nesse modelo, adotamos a densidade de referência uniforme, de modo que S estrela é o máximo valor da densidade a posteriori alcançado dentro da hipótese. O conjunto θ de S estrela é o conjunto de pontos do espaço paramétrico que tem uma densidade a posteriori ainda maior do que S estrela. Por razões que devem ser óbvias olhando a figura, esse conjunto é também denominado conjunto tangente. O ponto θ estrela é o ponto de tangência, que é o ponto onde a densidade a posteriori atinge seu máximo dentro de H. Esta transparência apresenta um modelo estatístico do coeficiente de variação. As observações desse modelo, X, têm distribuição normal univariada, com dois parâmetros, o parâmetro de média, beta, e o parâmetro de desvio padrão, sigma. Temos, portanto, um espaço paramétrico bidimensional. A hipótese deste modelo, H, estabelece que o coeficiente de variação, sigma sobre beta, é igual a C. A hipótese é, portanto, uma linha unidimensional num espaço paramétrico bidimensional. A dimensão de H é estritamente menor do que a dimensão do espaço paramétrico e temos, portanto, uma hipótese precisa. Neste modelo, utilizamos densidade a priori, P0 de θ, e densidade de referência, R de θ, como distribuições uniformes. Utilizamos ainda o parâmetro auxiliar, ρ, igual a 1 sobre sigma ao quadrado. O parâmetro ρ é conhecido como parâmetro de precisão. A distribuição a posteriori, Pn de beta e ρ, dadas as observações, X está escrita nas últimas linhas desta transparência. Como o nosso procedimento de inferência é invariante, podemos usar as transformações de coordenadas que mais nos convém. Esta figura mostra ainda conjuntos de mais alta densidade T barra de V para alguns níveis de corte V. Para o nível de corte V igual a S estrela, o conjunto T barra de V é o conjunto tangente, representado por uma linha contínua. O ponto θ estrela, onde T barra de S estrela toca o conjunto da hipótese, está marcado com um asterisco. Outros níveis de corte estão representados por linhas tracejadas. Para um nível de corte V acima de S estrela, T barra de V não chega a encostar no conjunto da hipótese. Para um nível de corte V abaixo de S estrela, o conjunto T barra de V intercepta propriamente o conjunto da hipótese. Esta transparência apresenta o E-valor padronizado e suas propriedades assintóticas. Seja T a dimensão do espaço paramétrico, H a dimensão do conjunto da hipótese, e a função Q² de K e Z, a distribuição Q² acumulada com K graus de liberdade calculada no argumento Z.
Como vimos em aulas anteriores, é possível expressar a função Q² de Kz em termos da função gama. O segundo tópico nessa transparência define a função QQ com argumentos t, h e z em termos da função Q² e sua inversa. O E-valor padronizado SEV de h dado x é definido em função de seu complementar SEV barra de h dado x. A quarta linha dessa transparência define SEV barra de h dado x em termos da função QQ calculada nos argumentos t, h e EV barra de h dado x. É possível demonstrar as seguintes propriedades assintóticas. Se h for verdadeiro, isso é, se o valor do parâmetro θ0 gerando as observações x estiver dentro do conjunto da hipótese h, então, à medida que o número de observações cresce, isso é, quando n vai para infinito, a distribuição de SEV de h dado x converge para a distribuição uniforme no intervalo 0,1. Caso contrário, isso é, se o verdadeiro valor do parâmetro θ0 estiver fora de h, então SEV de h dado x converge para 0. A demonstração dessas propriedades assintóticas está além dos objetivos desse curso, mas pode ser encontrada no artigo de Borges Stern de 2007. Vale observar que os alunos desse curso já devem ter visto, no curso introdutório de probabilidade estatística, uma quantidade que tem propriedades assintóticas similares. Trata-se do p-valor da estatística frequentista. Estamos agora em condições de formular o sexto exercício programa. Escreva um código completo para computar o E-valor padronizado para a hipótese de equilíbrio de Hardy-Weinberg no modelo trinomial de Dirichlet para os diversos conjuntos de observação X descritos no artigo de Pereira e Stern de 1999. Em cada caso, isso é, para cada conjunto de observações, compute a função verdade W de V usando o código desenvolvido no quinto exercício programa. Em seguida, use uma rotina de otimização numérica disponível no seu ambiente de programação para encontrar θ-estrela, o argumento que maximiza a função surpresa S de θ, onde o argumento θ está sujeito às restrições da hipótese. Em seguida, compute S estrela, que é S computado no argumento θ-estrela, e o E-valor de h dado x, que é a função verdade computada no argumento S estrela. Compute também o E-valor padronizado para h dado x. Em cada caso, isso é, para cada conjunto de observações x, você estaria disposto a aceitar ou a rejeitar a hipótese h. Por quê? Considere trocar a priori plana correspondente a y igual a 1 pela a priori correspondente a 0 observações a priori, y igual a 0. Essa troca de priores alteraria suas conclusões? Por quê? Como sempre, prepare um código bem documentado e faça um relatório LaTeX bonito e bem feito, explicando o seu trabalho. Entregue o código e o relatório num arquivo zip
ao monitor no prazo especificado e no formato estabelecido. Bom trabalho e boa sorte! Nas últimas transparências dessa aula, discutirei alguns conceitos ligados à invariância e convergência assintótica. Essa não será de forma alguma uma apresentação formal, apenas uma visão intuitiva e panorâmica de algumas ideias gerais. Seja eta igual a φ de θ, uma transformação de coordenadas ou reparametrização regular, isso é, bijetiva, integrável e suficientemente diferenciável do modelo estatístico. A correspondente matriz jacobiana, J de eta, e a função surpresa, posteriori e de referência escritas no novo sistema de coordenada são dadas pelas expressões que se seguem. A ideia central é a regra de transformação de uma densidade do velho para o novo sistema de coordenadas. Para tanto, é necessário calcular a densidade no ponto correspondente do velho sistema de coordenadas, φ a menos 1 de eta, e em seguida multiplicar esse valor pelo determinante da matriz jacobiana. Esse determinante tem a função de ajustar o volume do velho elemento de integração, dθ, ao volume do novo elemento de integração, deta. Como a função surpresa é o quociente de duas densidades, os fatores de ajuste no numerador e no denominador se cancelam e a função surpresa permanece invariante pela transformação de coordenadas. A partir daí, é fácil ver que o e-valor de uma hipótese H calculado no novo sistema de coordenadas é idêntico ao e-valor calculado no velho sistema de coordenadas. Isso é, o e-valor da hipótese H é também uma quantidade invariante. Para revisar essas regras de transformação, recomendo o livro de Bruno De Finetti, de 1957, Matemática Lógica Intuitiva, ou então um texto elementar de cálculo, como o livro de Apostol, 1969. Este é o livro de cálculo preferido da professora Sônia e do professor Manuel. Melhor recomendação não há. Para ter um processo de inferência totalmente invariante, é preciso dispor de um método de construção de uma densidade de referência ou de uma densidade a priori não informativa que seja invariante por reparametrizações do modelo estatístico. A priori de Jeffreys, definida como a raiz quadrada do determinante da matriz de informação de Fisher, tem esta característica. A matriz de informação de Fisher, I de θ, pode ser definida de duas formas equivalentes, ou como menos a esperança no espaço amostral da hessiana da log verossimilhança, ou como a esperança no espaço amostral do produto de Kronecker do gradiente da log verossimilhança pelo mesmo gradiente transposto. Na transparência anterior, havíamos afirmado que a matriz de informação de Fisher tem duas definições equivalentes, ou como a esperança de menos a hessiana da log verossimilhança, ou como a esperança do produto de gradientes da log verossimilhança. Esta transparência traz a demonstração desta equivalência. Se alguma passagem parece estranha, recomendamos novamente o livro Matemática Lógico-Intuitiva, de Bruno De Finetti, ou então o livro de cálculo de Tom Apostol. Da definição
da matriz de informação de Fischer, como a esperança, do produto de Kronecker, do gradiente da log verossimilhança pelo transposto do mesmo gradiente, segue imediatamente a regra de transformação enunciada na primeira identidade desta transparência. Disto se deduz que a raiz quadrada do determinante da matriz de informação de Fischer no sistema de coordenadas θ vezes o correspondente elemento de integração dθ é igual à raiz quadrada do determinante da matriz de informação de Fischer escrita no sistema de coordenadas eta vezes o correspondente elemento de integração deta. Assim sendo, a densidade de Jeffreys é mais propriamente denominada uma densidade covariante e não uma densidade invariante, como popularmente se faz. A matriz de informação de Fischer serve também para definir uma métrica no espaço paramétrico. Isso é uma forma de medir comprimentos e ângulos. Assim sendo, a regra de transformação da métrica do espaço paramétrico segue as mesmas regras de transformação da matriz de informação de Fischer vistas acima. Dessa forma, não faz o menor sentido utilizar a mesma métrica, por exemplo, a métrica euclidiana, em diferentes sistemas de coordenadas, como, de novo, popularmente se faz. Para aprofundar o estudo nessa área, recomendamos o livro de Amari, 2007, Methods of Information Geometry. Esta transparência traz a dedução da forma analítica da densidade de Jeffreys para o modelo multinomial Dirichlet. Os alunos que assim quiserem podem incluir também esta densidade a priori na análise comparativa pedida no último item do 6º exercício programa. Termino essa aula mencionando alguns resultados básicos da teoria de convergência assintótica. Recomendo como referência o livro de Gell-Mann, Carlin, Stern e Rubin, de 2013, Bayesian Data Analysis. Consideremos primeiro o caso discreto, isso é, o caso em que o espaço paramétrico é constituído de um conjunto finito ou enumerável, θ0, θ1, θ2, etc. Consideremos ainda que todos os pontos amostrais são gerados a partir do parâmetro θ0. Isso é, o verdadeiro valor do parâmetro é θ0. Nesse caso, quando o número de observações n vai para infinito, a distribuição de probabilidade a posteriori f de θk, dadas as observações x, converge para a função delta de k0, função que vale 1 quando k é igual a 0 e vale 0 caso contrário. Isso é, a distribuição de probabilidade a posteriori concentra progressivamente toda a massa de probabilidade no verdadeiro valor do parâmetro. Examinemos agora o caso contínuo, que é bem mais interessante. Nesse caso, assumimos que o espaço paramétrico é um espaço contínuo e que o verdadeiro valor do parâmetro, θ0, é um ponto interior do espaço paramétrico do modelo. Nesse caso, é possível demonstrar que, quando o número de observações n vai para infinito, a densidade a posteriori converge para uma densidade normal com média θ0 e matriz de precisão n vezes a matriz de informação do modelo avaliada no argumento θ0. Esse resultado tem duas consequências.
Primeira consequência: a distância entre o ponto de máxima densidade a posteriori e o verdadeiro valor do parâmetro, θ0, vai para zero com velocidade 1 sobre raiz de n. Segunda consequência: a largura da densidade a posteriori, medida pela matriz de covariância, que é a inversa da matriz de precisão, também converge para zero com a mesma velocidade 1 sobre raiz de n. A fórmula do e-valor padronizado que vimos em transparências anteriores equilibra esses dois processos de convergência, de modo a produzir a distribuição limite do e-valor padronizado, que é a distribuição uniforme 0,1. Agradeço às instituições que apoiam minhas atividades de ensino e pesquisa: a USP, Universidade de São Paulo, o IME, Instituto de Matemática e Estatística, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou.